Olá, espero que estejam bem. Hoje vamos abordar um assunto que, apesar de não ter muita complexidade comparado com os outros, ainda causa estranheza não só no exterior, mas também na República Tcheca. Esse dilema se resume na frase aparentemente banal: como se chama nossa pátria ou como se chama o país que representamos. Certamente, você já vivenciou algum momento em que se deparou com um nome distorcido da República Tcheca ou até mesmo com uma pergunta sobre o nome oficial e seu uso correto. Compartilhando minha experiência pessoal. Recentemente, uma redatora fez uma observação em meu texto pedindo para trocar o termo Tchequia por República Tcheca, pois achava que aquele termo não existia ou era errado. Qual seria o motivo para essa confusão de línguas? Como em muitos outros casos, a criação do nome oficial dos países segue ritos institucionais bem rígidos e que devem ser cumpridos pelas leis nacionais e pela comunidade internacional. Para nosso caso, é importante entender que todos os nomes dos países são normatizados e constam na lista da Organização das Nações Unidas, a ONU. Em particular, a ONU dispõe de um grupo de especialistas em nomes geográficos que leva a sigla UNGEGN. Na lista desse grupo se encontram nomes oficiais de todos os países em duas modalidades: nome extenso, com mais de duas palavras, que reflete e destaca a organização política do Estado, e o nome curto, com uma palavra, que é, na maioria dos casos, um nome geográfico. Os dois nomes têm o mesmo valor e diferem somente em seu uso. O nome por extenso se usa em situações de grande formalidade ou nos documentos oficiais, como, por exemplo, na Constituição. Porém, os manuais recomendam não usar em excesso o nome por extenso. Mesmo nos contratos ou acordos internacionais, basta mencionar o nome extenso na primeira ocorrência e depois seguir com o nome curto. Assim, na lista consta República Federativa do Brasil, com uma língua oficial que é o português. O nome curto geográfico desse país é o Brasil. Como vocês conseguem ver agora na tela, do mesmo jeito é para a República Tcheca. E esse é seu nome por extenso. Já o nome geográfico, o nome curto é Tchequia. Porém, esse nome não é ainda muito comum. Qual é o motivo dessa situação? O que é Tchequia e de onde veio? Quando a República Tcheca foi fundada em 1º de janeiro de 1993, por meio da separação da Tchecoslováquia, a atenção da população tcheca e da comunidade internacional se voltou para o nome curto do país. Em seguida, uma comissão de linguistas foi convocada para propor um nome curto que fosse em conformidade com os conceitos históricos e tradições, que fosse facilmente convertido para todas as línguas. Por unanimidade, a comissão recomendou o uso do termo Česko, em inglês Tchequia, em português Tchequia. Esta palavra vem do latim e em tcheco apareceu pela primeira vez em 1541 e desde o século XVI começou a ser amplamente usada. Em inglês, o uso dessa palavra surgiu por volta de 1725. Também é bom relembrar que Tchequia é um nome geográfico que abrange 3 regiões historiogeográficas: Boêmia, Morávia e Silésia. Portanto, a Tchequia não é um nome concorrente à Morávia, por exemplo. No entanto, apesar das recomendações do Ministério das Relações Exteriores, o termo Tchequia não foi divulgado. Hoje, se percebe que a elite tcheca do passado achava esse nome feio e com uma pronúncia esquisita. É bom lembrar que esses agentes, na maioria políticos, viviam toda a sua vida no país com o nome Tchecoslováquia e não se conformaram com a mudança.
Contudo, esse saudosismo ou gosto pessoal é meramente subjetivo e não há nenhuma justificativa ou argumentação coesa para não usar o nome Tchequia. Como o rumo do discurso está subordinado a seu uso hegemônico, nossos políticos não usavam esse nome durante reuniões oficiais, eventos esportivos e encontros culturais, ele caiu em desuso. Na década de 90, o termo foi inscrito na lista da ONU, porém, alguns anos depois, ele foi retirado e por muito tempo constava lá o nome extenso, República Tcheca, e o nome curto, República Tcheca. A situação mudou em 2016, quando o governo tcheco chegou ao consenso de usar o termo Tchequia e o nome foi colocado de novo na lista da ONU. Inclusive, empresas internacionais acharam vantajoso usar nome curto devido ao menor espaço que ele ocupa, e essas empresas ajudaram com a divulgação desse nome. Por exemplo, hoje vocês podem encontrar Tchequia nos manuais da União Europeia, no Google, nos documentos da CIA, nos aplicativos da Apple, iPhone, nos livros da Lonely Planet e nas estatísticas de Covid, entre muitos outros casos. O termo tem se espalhando cada vez mais. Resumindo, certas ocasiões exigem um nome curto. Isso pode comprovar, por exemplo, qualquer desportista. O espaço na camisa na qual o nome deve ser colocado é bem pequeno, e o nome do país tem que chamar a atenção e estar em caixa alta. Infelizmente, nos últimos 30 anos, era possível ver uma ampla gama de abreviações e até distorções estranhas que vocês podem conferir embaixo da imagem, na apresentação. Não faz muito sentido de usar essas abreviações, é feio. Outros países não usam as abreviações e usam um nome curto. Então, não tem nenhuma justificativa para a República Tcheca não usar também seu nome curto. Também vale a comentar um pouco a imagem. Lá vocês conseguem ver a fotografia de uma reunião oficial entre a República Tcheca e a China, e tem lá o lema Czech China, que o autor desse lema, ele optou por omitir o nome República e deixou lá só o adjetivo Tcheca. Só que na combinação com o nome China, se cria uma confusão, porque na tradução, ou seguindo uma linha de interpretação, vocês podem ler isso como China Tcheca. E isso, com certeza, não foi o objetivo do autor desse lema. Se o autor tivesse escolhido Tchequia, ele teria saído dessa rixa, e seria mais correto. Resumindo, o termo República Tcheca deveria ser usado somente em situações formais, mas no dia a dia recomenda-se usar o nome Tchequia. É mais lógico, prático e estético. Outra grande vantagem de uso do nome geográfico é que ele não é subordinado aos fatores históricos e, por isso, ele é estável. Muitas vezes é possível ler uma frase como ele nasceu em 1845 na República Tcheca. Como essa organização política foi estabelecida somente em 1993, a frase não está correta do ponto de vista factual. Por outro lado, nada nos impede de dizer que ele nasceu na região da Tchequia, porque o termo se relaciona com a região histórica sem prestar atenção à sua organização política atual. Na tela vocês conseguem ver esses dois nomes curtos do país, Tchecoslováquia, Tchequia, e depois vocês conseguem ver os nomes extensos que mudaram 7 vezes no decorrer de mais de 100 anos do nosso país. E alguns deles são bem complicados, então
é mais diplomático, é mais fácil usar esse nome curto, em vez de optar por nome por extenso. Agora, basta dizer que o nome do país se coloca na mesma fileira da importância como a bandeira, o Brasil da República, o hino nacional e a moeda e outros símbolos. E, portanto, é nosso dever usar os nomes de forma apropriada e, ao mesmo tempo, fazer as correções e instruir outras pessoas. Assim, poderemos evitar a distorção do nome em português, que ele já deposita outros significados não muito favoráveis a um país soberano. Tudo é, por final das contas, uma questão de hábito. Bom, meu nome é Felipe Vavrinek e com muito orgulho sou da Tchequia. Até mais!